Nós estamos hoje em número reduzido. Quanto mais estivermos próximos, fica melhor, a melhor forma da gente cultuar. Eu convido os amados a ficar de pé. Nós vamos recitar o nosso tema anual. Crescimento saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões. Só a igreja. Hoje, pela manhã, o enfoque do nosso culto, entendendo que discipulado é uma decisão voluntária e pessoal. Como chamada adoração, nós vamos cantar todos juntos, Vim para adorar-te.
acabamos de cantar, temos muitos motivos para estarmos aqui adorando ao Senhor. E que bom que o fazemos juntos. Por isso você tem a oportunidade agora de abraçar o seu irmão, cumprimentar aquele que você não vê a semana inteira. E nós gostaríamos de saber se nesse momento tem alguém que nos visita, que ainda não pertence à família Nidinópolis. Queria que você fizesse um sinal para que nós pudéssemos identificá-lo. Ainda de pé, eu convido a congregação a fazer comigo a leitura de Lucas 9, versículos 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Nós continuaremos louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, a graça e a paz. Bom dia. Bom dia, gente. Bom demais estar de volta a essa casa. Apareceu hoje, irmão. Glória a Deus. Queridos, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus providenciou a cruz. Providenciou a cruz para que eu e você não perdêssemos as nossas almas. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos entronizar o nome dEle. Em nome de Jesus, comece a adorá-lo aí do seu lugar. Comece a dizer palavras de agradecimento ao Senhor, porque Ele te livrou da morte e do inferno. Ele te deu a presença dEle, e na presença do Senhor existe a abundância de alegria. Glória a Deus. Te adoramos hoje. Diga comigo. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Diga mais uma vez: Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao trono. O véu que separava, diga! O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos
estamos nós aqui. Querido, nós vamos declarar agora juntos que é na força do Espírito Santo que nós nos reunimos aqui. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço, diga isso, querido, para que contigo eu possa ir. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos, por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as cadeias pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui concordam que a letra dessa música é magnífica? A letra dessa música traz uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica. Nós somos um, para que todos saibam que Cristo foi enviado. Que Cristo foi enviado. A palavra de Deus diz que se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, qualquer coisa, o Pai concede. Qualquer coisa. Queridos, em nome de Jesus, esse momento é um momento fantástico, é um momento maravilhoso, mas esse é o tipo de letra que eu e você não podemos ficar simplesmente parados. Nem eu cantando para vocês, nem vocês cantando para mim. Você tem a oportunidade agora de se juntar aí com 1, 2, 3 irmãos, um irmão com um irmão, uma irmã com uma irmã. Os casados podem ficar juntos, os familiares podem ficar juntos, e você pode orar pela vida desse irmão. Você pode orar pela vida desse irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, conduz esse momento de unidade, de restauração. Você pode orar pela vida desse irmão.
Deus, eu oro em nome de Jesus por esse irmão que está à minha frente, pelos irmãos que estão à minha direita, os irmãos que estão à minha esquerda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dele agora, papai. Meu Deus, essa situação no lar desse irmão, que só o Senhor e ele sabem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Essa situação no lar, meu Deus, essas expectativas que só o Senhor sabe. Só o Senhor e esse irmão sabem. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem um futuro. Tem uma esperança. O Senhor tem um bom caminho para todos. E nós recebemos disso nessa hora. Bom caminho que não quer dizer ausência de lutas, mas quer dizer certeza de vitória. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos hoje esses irmãos. Declaramos a bênção do Senhor sobre eles. A bênção da restauração no lar. Em nome de Jesus, a bênção do quebrantamento, a bênção do esclarecimento, em nome de Jesus, da sabedoria, em nome de Jesus, da alegria, em nome de Jesus, dons e frutos do Espírito Santo manifestados na vida desse irmão, em nome de Jesus, um caráter cristão real, sincero, íntegro, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa aqui nessa manhã. Nós abençoamos e nós recebemos também de sua bênção nesse dia. Em nome de Jesus, seja adorado, seja adorado. Nós adoramos ao Senhor. Se for para o Senhor, pode bater palmas, sim. Se for para o Senhor, pode bater palmas. Glorificamos ao teu nome. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar. Deus te abençoe. Crescimento saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões, entendendo que o discipulado implica em mudança interior, a morte do eu a cada dia. Nós faremos todos juntos a leitura de Romanos 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E a esse Deus tremendo, que morreu e ressuscitou, que o grupo de Gileade continua louvando agora. Parece que o grupo de Gileade não compareceu todo, não é isso? Em outra oportunidade, nós teremos a oportunidade de sermos abençoados pela instrumentalidade do grupo de Gileade. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando o grupo. Queridos, no próximo domingo, nós teremos o retorno do pastor às atividades da igreja. Amém? Nós teremos, portanto, no próximo domingo, que é um domingo com a festa carnavalesca, mas nós teremos o culto normal aqui na igreja, domingo pela manhã, domingo à noite. No domingo pela manhã, nós teremos a abertura da EBD, e à noite nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Então todos nós estamos sendo convidados para estarmos na casa do Senhor no próximo domingo, e eu gostaria que você fosse um multiplicador da informação quanto à realização da ceia no próximo domingo. De início estava previsto para ser este domingo, e foi transferido para o próximo domingo. Se olhar no calendário da igreja, a previsão inicial é que fosse hoje, e está sendo transferido, portanto, para o próximo domingo. Gostaria de
transmitir aos irmãos um abraço do pastor Wilson. Ele está bem, manda um abraço para a igreja. Nesse momento ele está em Salvador. Provavelmente, na próxima semana, ele estará aqui em Ilhéus, rapidamente, definir algumas coisas relacionadas à casa. E os irmãos sabem, no período de mês de março, ele estará vindo de uma forma definitiva para Ilhéus, quando estará assumindo o ministério de comunhão e pequenos grupos da nossa igreja. Então vamos estar orando a Deus por esses ministérios que estarão sendo implantados na igreja e pela instrumentalidade que o pastor Wilson será para o bom andamento da causa de Deus neste local. Mas nós teremos nos dias 21 e 22 de fevereiro, o quê? Aqui em nossa cidade? Eu não ouvi bem? O Vem Louvar Verão. E nós temos diversas formas de contribuirmos para o Vem Louvar Verão. Acontecerá num sábado e num domingo. Nós temos diferentes formas para fazer isso. E nós estamos recebendo 2 belas camisas. João vai ser aqui de modelo aqui, para que você contemple cada camisa bonita que está exposta aqui. Você pode adquirir esta camisa, nesse modelo, com estas cores, com diversas cores. E temos esta outra, também muito bonita, mais encorpada, um tecido mais encorpado. Quanto é que custa essas camisas? Antes que você diga assim, poxa, tá caro, deixa eu te dizer. Esta camisa é apenas uma lembrança que você vai levar para o Vem Louvar Verão. É uma forma de você dizer o seguinte: eu contribuí para o Vem Louvar Verão e recebi uma camisa como lembrança. Você estará dando uma contribuição de R$ 25 para levar a camisa neste modelo e estará contribuindo com R$ 50 para levar daquele modelo. Mas se você quiser e fizer questão de levar daquele e dar uma contribuição de R$ 50, não tem problema nenhum. Você pode levar aquele modelo branco, dar uma contribuição de R$ 50, não tem dificuldade nenhuma. Alguns irmãos já inscreveram tanto para uma quanto para outra. Já temos algumas camisas disponíveis ali fora. E se por acaso acontecer que você olhe e perceba que a camisa que você gostaria, o tamanho, você engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, não deu, você pode conversar com Regina e ela vai estar verificando se é possível imprimir uma coisa diferente para você. Mas o importante é que você participe desta campanha. Domingo passado eu comentei com os irmãos, o Vem Louvar Verão tem um custo de aproximadamente R$ 50 mil. Será o custo deste ano. E esse dinheiro vai sair de algum bolso. E graças a Deus, porque sairão inicialmente dos nossos bolsos. Amém? Eu não ouvi. Nós estaremos contribuindo para que a obra do Senhor seja realizada. Estaremos contribuindo para que milhares de pessoas ouçam em alto e bom som, literalmente, em alto e bom som, que Jesus Cristo é a verdade eterna, é a esperança que não morre, é a alegria que vem e dura eternamente. Então participe de uma forma efetiva do Vem Louvar Verão. E você pode comprar, inclusive, para presente, para querer presentear a qualquer pessoa. Viu, Salles? Você pode, inclusive, comprar e levar para Salvador e distribuir lá com os amigos. Tá certo? Queridos, agora nós vamos ter a oportunidade de dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas. O Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 36, diz o seguinte: Jesus Cristo falando, ele diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu vos digo, abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que,
se alegram junto com os que semeiam e os que colhem. Nós estamos semeando a palavra de Deus e Ele nos dará alegria de participarmos da sua colheita. Temos tido a oportunidade durante esse mês de janeiro e fevereiro, estes meses de janeiro e fevereiro, de estarmos estudando a respeito do nosso tema anual, diferentes perspectivas que poderemos desprender do tema anual, que é a igreja que vive o Evangelho e faz missões. E hoje nós temos a alegria de estar conosco e desfrutar da sua companhia, do amigo, professor, doutor, e de uma forma muito mais especial, o pastor Niel, que é uma pessoa assim que a gente aprende a gostar de uma forma assim muito fácil. Tem pessoas que a gente precisa fazer força para gostar. Niel a gente gosta de graça. E ele literalmente caiu na graça da igreja há alguns anos, quando ele veio para aqui. E a gente louva a Deus pela sua vida. Ele atualmente está morando em Cruz das Almas, mas ele continua lecionando aqui na UESC. E alguma vez por semana está conosco aqui. E hoje ele fez um exercício para estar conosco. Imagine, e eu vou relatar esse fato para os irmãos perceberem o esforço. Ele saiu, ontem ele tinha compromisso em um curso que ele realiza em Salvador, como professor, e ele saiu 5 horas da manhã de Cruz das Almas para estar aqui hoje, antes das 9. Estou dizendo isso porque às vezes a gente fica em casa, podendo vir e diz, poxa, eu não posso não. Quando ele saiu antes, 5 horas, estava saindo lá de Cruz das Almas, ele disse, eu venho, eu tenho um compromisso, e pegou a estrada, esteve conosco, chegou antes das 9. Alguns chegam quase 10. Tá certo? A gente louva a Deus pela sua vida, pela vida de Débora, pela vida dos meninos. Deus continue te abençoando de uma forma rica. E com certeza, esses detalhes ficam por conta do seu compromisso com Deus e que Ele mesmo te abençoe. A palavra é sua. Nós combinamos, assim como fizemos domingo passado com o Dr. Helrison,
Ele estará discussando o assunto durante 40 minutos. Depois ele terá a oportunidade da igreja querendo formular as perguntas. E depois, então, ele fará a conclusão. Então, se o irmão tiver qualquer informação, quiser direcionar, o irmão segura a informação. Depois desse período, ele estará aberto à igreja, a igreja formula as perguntas. E aí sim, depois, então, ele fará a conclusão do necessário. Se houver necessidade de exceder os 40 minutos, esteja à vontade. Tá bom? Bom dia. Desliguei? Não, tá certo. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que bom estar aqui nessa manhã. Já falei isso aqui para o irmão Genilton e para os outros irmãos. Eu gostaria que alguém me socorresse aqui para ficar numa posição melhor. Eu não sou tenho muita intimidade com o microfone, né, Michael? Que bom estar aqui nesta manhã com os irmãos. Muito bom mesmo. Estar de volta a casa. De volta a esta igreja. Rever muita gente. Muitos eu já cumprimentei, já abracei. E outros ainda veremos durante o dia. Que bom estar na minha antiga casa, onde aprendi os princípios pastorais. Igreja essa que me enviou, acreditou em mim, me deu a recomendação para o ministério. Esteve comigo no dia da ordenação, o pastor Pedro esteve lá pregando no dia da ordenação. Que bom estar aqui nessa casa que, embora eu já não esteja aqui mais formalmente, mas eu me sinto de casa, muito de casa mesmo. Então eu estou um pouco à vontade. Não tanto, porque agora eu vou ter que ministrar a palavra e é coisa séria, mas de outra forma eu estou muito à vontade, porque eu estou na minha casa. Então, que Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando a recuperação do nosso pastor, do pastor Pedro. E nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus, um assunto temático desta manhã, que é discipulado, que é o privilégio de reproduzir o caráter de Cristo. Vamos falar todos juntos? Discipulado. É o nosso tema nesta manhã. Que Deus nos conduza e nos faça entender a sua palavra. E não somente entender, mas aplicá-la também, que é o mais importante, não é? Para isso eu escolhi 2 textos para nós lermos. Um está no Antigo Testamento e outro está no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ler livro de Jó, capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 5. Livro de Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. E Mateus, vamos ler capítulo 58, verso 48. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, verso de 1 a 48, de 1 a 5, e Mateus, capítulo 5, verso 48. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, por favor, e acompanhe a leitura que eu faço da palavra de Deus. Só por informação, eu moro em Cruz das Almas, minha esposa mora em Cruz das Almas, trabalha lá em Cruz das Almas, mas eu sou co-pastor, pastor auxiliar em Santo Estevão, que é próximo de Cruz das Almas, a 60 quilômetros. Lá eu sou pastor, co-pastor na primeira igreja batista de Santo Estevão. Amém? Encontraram? Então, primeiro,
Antigo Testamento. Primeiro Antigo Testamento. Tem alguém falando do som aqui? Não está tendo retorno aí não, meu irmão? Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... E esse era homem íntegro e além disso, temente, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Mateus 5, 48, um texto pequeno que todos nós conhecemos, palavras de Jesus no Sermão do Monte, diz assim: sede vós, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até essa casa, ó Deus, para juntos, como irmãos, te exaltar, te glorificar, sentir a tua presença, ó Deus, e ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Ó Deus, que tão somente a tua igreja ouça a tua voz nessa manhã, de forma que o teu nome seja glorificado e a igreja seja edificada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero iniciar a minha fala nesta manhã com uma biografia, de uma forma um pouco diferente. A biografia é de Dwight Lyman Moody, um homem conhecido, um crente piedoso. Moody, ele era um homem pobre, Moody era um homem sem cultura, sem estudos, falava errado, não falava certo, e um homem, do ponto de vista humano, estético, daquilo que a sociedade muito valoriza, Moody era um homem muito limitado. Mas foi esse homem que nós julgamos como limitado, que simplesmente foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Talvez, depois de Billy Graham, o maior evangelista que os Estados Unidos já viu e também que o mundo já teve. Estima-se que em torno de 1 milhão de almas foram ganhadas para Cristo nas suas campanhas evangelistas, fruto de apelos diretos. Esse era Moody, um homem sem estudo, um homem que era limitado, um homem pobre. E este homem não só ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo, mas também ele construiu 3 faculdades para a formação de obreiros nos Estados Unidos, isso no século XIX. Essas instituições têm quase 200 anos. Construiu também uma das maiores editoras do mundo, chamada Moody Press, também tem quase 200 anos. Alguém poderia dizer, qual é o segredo de Moody, de um homem tão limitado, de um homem que aparentemente não tinha nada para oferecer para a sociedade? Qual é o segredo desse homem que tinha tantos resultados, que contribuiu tanto para o evangelho, para a sociedade americana, a ponto de o próprio presidente dos Estados Unidos ir visitá-lo? O que tinha esse homem? Qual era o seu segredo? O segredo desse homem estava na sua infância.
Porque embora aos 6 anos ele tenha visto seu pai morrer do alcoolismo, a sua mãe era uma crente piedosa. E ela tinha dentro do seu lar, no século XIX, sendo uma mulher pobre, um eficiente programa de discipulado na sua casa. E ela ensinava todos os dias, rigorosamente, os princípios do Evangelho para os seus 9 filhos. Quando chegou aos 17 anos, que sua mãe não pôde mais criá-lo, por causa da pobreza, das dificuldades financeiras, então seu tio, Samuel Bolton, o adotou. E por incrível que pareça, ele também tinha um eficiente programa de discipulado na família. Então assim foi criado Moody, sendo discipulado nos princípios do Evangelho. Esse foi o seu grande segredo. Antes de Moody ganhar milhões de almas, mais de 1 milhão de almas para Cristo, antes dele fazer em torno de 1 milhão de discípulos para Jesus, ele fez dentro do seu lar os seus filhos discípulos do Senhor Jesus. No auge do seu ministério, quando a fama pesava sobre os seus ombros, Moody, ele declarou: creio que a família chegou primeiro que a igreja. E antes de o discipulado ser implantado lá fora, o discipulado primeiro precisa ser implantado no interior do lar, no interior da casa. Discipulado, o privilégio de reproduzir o caráter de Cristo. Um tema não só atual, mas pertinente e necessário para a nossa sociedade. O tipo de discípulos que Deus espera formar nesses dias, de tantos desafios, não só para a igreja, mas como para o mundo. Tempo de muitos desafios para todos nós, para as nossas famílias, para a igreja, para o ministério pastoral, para as pessoas que colaboram dentro da igreja. O tipo de discípulos que Deus então espera formar nesses tempos só podem ocorrer em homens e mulheres que estejam dispostos a construir, a formar o seu caráter, tendo como base, tendo como alvo a perfeição. Atingir esse alvo, que é a perfeição, é também atingir, ou seja, não só atingir, mas cumprir o imperativo que Cristo deu para cada um de nós, que nós acabamos de ler nesta manhã: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Nesta manhã, igreja, nesta manhã, irmãos, nós precisamos entender a palavra perfeito, não de forma genérica, mas à luz do contexto em que ela é dita, aqui no capítulo 5, no último versículo de Mateus, do livro de Mateus, em que Jesus profere o Sermão do Monte. Quando Jesus fala de perfeição aqui, ele não está falando de alguém sem pecado. Quando Jesus fala de perfeição aqui, ele não está falando de alguém impecável. Não é isso que Jesus está querendo dizer. No seu discurso, quando ele fala de perfeição, ele está relembrando as pessoas que para ser perfeito, nós precisamos amar os que nos odeiam. Que para ser perfeito, nós precisamos orar pelos que nos perseguem. Para ser perfeito, nós precisamos mostrar bondade, tanto para os nossos amigos, como para os nossos inimigos. A perfeição que Jesus está falando aqui, em Mateus no capítulo 5, no Sermão do Monte, é a maturidade espiritual, que uma vez que você alcança, que uma vez que nós alcançamos, nos dá a plena capacidade de imitar a Deus. Perfeição que Jesus está falando aqui em Mateus no capítulo 5, verso 48, é a maturidade espiritual, que uma vez que nós a atingimos, nós também conseguimos obter, conseguimos que seja forjado em nós o caráter semelhante ao caráter do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E restaurar-nos para a nossa condição original. Restaurar-nos para a nossa condição inicial, de imagem e semelhança do seu Filho, é o grande propósito de Deus para a sua vida. É o grande propósito de Deus para as famílias. É o grande propósito de Deus para a sua igreja. Por isso que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Ou seja, destruir todas as barreiras, destruir todos os impedimentos, destruir todas as oposições que lhe impedem de ter o caráter de Cristo, que lhe impedem de viver esse caráter, que lhe impedem de transmitir este caráter. Transmitir esse caráter de Cristo, vivê-lo na íntegra, irradiá-lo, não só na nossa casa, na família, na igreja, na sociedade, é o grande propósito de Deus para a sua vida. É o grande propósito de Deus para a sua igreja. Mas o caráter de Cristo, ele só pode ser forjado. O caráter de Cristo só pode ser formado em homens e mulheres que se submetem ao mesmo modelo de treinamento que Jesus utilizou com os seus discípulos, que é o discipulado. Foi no discipulado que os discípulos aprenderam a amar os que odiavam. Foi no discipulado que os discípulos aprenderam a orar pelos que os perseguiam. Foi no discipulado que os discípulos aprenderam a serem bondosos, não só com os seus amigos, mas com os seus inimigos. Foi através do programa de discipulado de Jesus que os discípulos venceram aquele ranço, aquela sina inicial de homens medrosos, de homens covardes, que fugiram, que abandonaram o mestre em hora de perigo, para no final se tornarem homens corajosos e intrépidos, que não só deram a vida pelo evangelho, mas como de fato morreram pelo seu mestre. Foi no programa de discipulado que os discípulos foram aperfeiçoados desta forma. Foram no programa de discipulado de Jesus que eles conseguiram atingir esses alvos, reproduzir esses números. Destes exemplos, nós podemos deduzir uma coisa, que discipulado é algo muito prático. Que discipulado, ou falando de outra forma, o discipulado ele ocorre na prática. E, portanto, nós podemos extrair uma importante verdade bíblica do discipulado. Não de livros, não de teorias, mas da Bíblia. Uma importante verdade bíblica do discipulado é que o discipulado não é apenas transmissão de conhecimento. O discipulado não é apenas transmissão de conceitos teológicos. O discipulado não é apenas transmissão de ideias filosóficas. O discipulado não é apenas transmissão de ideias teóricas ou abstratas, mas, sobretudo, o discipulado é transmissão de vida. Transmissão de vida é o discipulado, e não apenas lições teóricas. Por isso que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo, a linguagem que eu vos falo, não são meros sons ou ideias, mas são espírito e vida. As palavras que eu vos digo não são meras palavras, mas são espírito e vida. No discipulado de Jesus, o seu caráter, ele foi forjado nos discípulos, porque ao longo da caminhada juntos, o Espírito e a vida que Jesus recebeu do Pai Celestial, ele transmitiu para os seus discípulos. Somente assim que o caráter dos discípulos foi forjado. Toda a vida, todo o Espírito, todo o conteúdo que ele recebeu do Pai, ele transmitia, ele irradiava para os seus discípulos. Portanto, o discipulado não é uma relação de sala de aula. Discipulado não é uma relação de coisas teóricas. Discipulado é uma relação de caminhada juntos na estrada da vida. Discipulado é uma relação de interação. Discipulado é uma relação de compartilhamento de vida. Assim, num autêntico programa de discipulado, numa autêntica relação de discipulado, o foco não é eu ensinar o outro. O foco não é eu ensinar para o discipulando aquilo que eu sei. Não é esse o foco do discipulado. O foco principal do discipulado é fazer com que o outro seja aquilo que eu sou. Jesus não se preocupou em formar conteúdos teóricos ou informar conteúdos teóricos para os seus discípulos,
mas sim em que eles reproduzissem a vida que ele tinha. Isso é discipulado, ensinar o outro a se tornar o que eu sou. Isto representa verdadeiramente a transmissão de vida e espírito que falou Jesus. Isso que realmente é transmissão de vida e espírito. Essa é a essência do discipulado. O discípulo se torna imitador do seu mestre. Esse foi o mesmo modelo de discipulado empregado pelo apóstolo Paulo. A cada novo discípulo, ele dizia: sede meu imitador, como eu sou, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo discipulava, Paulo transmitia vida e espírito, essa vida e espírito que ele recebia do alto, aquilo que Paulo recebia do alto, a vida e o espírito, ele transmitia para os seus discípulos. Por isso ele pôde formar também inúmeros discípulos. Quero dizer para você nesta manhã que está me ouvindo, quero dizer para você nesta manhã que está aqui presente, que esse também é o nosso grande chamado do céu. Esse também é o seu grande chamado do céu. Receber vida e espírito que vem do trono de Deus e irradiar esse vida e espírito não somente na sua igreja, mas irradiar esse vida e espírito na sua família e em todos os lugares por onde você passar. Esse é o seu grande chamado e esse é o desafio de Deus para a sua igreja. Esse é o desafio de Deus para a nossa vida. Entrarmos na sua presença, recebermos dele todo o conteúdo que vem do seu trono e transmitir esse conteúdo para o mundo. Isto é discipulado. Mais do que uma relação de sala de aula, discipulado é uma relação de vida. Certa feita, pastor batista Paulo Solonca, que muitos de vocês conhecem, da igreja de Florianópolis, ele afirmou: discipulado cristão é algo artesanal. Discipulado cristão é algo artesanal. Foi o que ele disse. Leva tempo e exige paciência, exige perseverança, exige abnegação. E ele complementa dizendo: não se faz um discípulo transferindo apenas conhecimento. Se faz discípulo compartilhando a própria vida. Então, queridos, o discipulado como obra artesanal por excelência, o autêntico discipulado como obra artesanal por excelência, ele não se inicia, ele não se começa, como nós vimos na biografia de Moody, ele não se começa na igreja institucionalizada, ele não se começa nas quatro paredes da igreja, mas o autêntico discipulado, o verdadeiro discipulado, ele começa em outra igreja, na igreja que é formada na sua casa. O verdadeiro e autêntico discipulado começa nos nossos lares, começa no âmbito da família, particularmente pelos pais, particularmente pelo papai, particularmente pela mamãe, recebendo do alto vida e espírito que vem do trono de Deus e transmitindo essa vida e espírito para os seus filhos, transmitindo essa vida e espírito para a sua família. Como pastor, para apacentar o rebanho de Deus, a exigência dos apóstolos é que o meu primeiro rebanho, os meus primeiros discípulos, sejam os meus filhos e a minha esposa. É uma exigência do chamado pastoral, é uma exigência dos apóstolos. O meu primeiro rebanho, os meus primeiros discípulos, precisam ser meus filhos, precisa ser a minha esposa. Eles não estão aqui para confirmar isso, não puderam vir, é uma pena, viajei sozinho, 4 horas de viagem sozinho, gostaria que eles estivessem aqui, mas não puderam estar aqui para confirmar isso. Mas tenho procurado fazer com que as palavras que pronuncio no púlpito tenham a chancela da vida familiar. Porque a primeira transmissão de vida e espírito precisa ser dentro do seu lar. A primeira transmissão de vida e espírito precisa ser dentro da nossa casa. A primeira transmissão de vida e espírito precisa ser dentro da família. Portanto, uma família que vive no plano de Deus, e todos nós, aqui nessa manhã, queremos que as nossas famílias estejam vivendo dentro desse plano,
Toda família que quer estar no plano de Deus, leva o discipulado a sério. Todas as famílias. Como a família de Moody, que levou o discipulado a sério. Do seu tio, que levou o discipulado a sério. Mas alguém nesta manhã poderia questionar, mas pastor Niel, isto não é transferir responsabilidade da igreja para a família? Discipulado não é, do jeito que você está falando, você não está querendo, já que você é pastor, não está querendo ter menos trabalho, ter menos dificuldade? Isso não é transferir uma responsabilidade que é da igreja para a família? Não, queridos, não é. Desde a antiguidade, desde os tempos mais remotos da nossa civilização, que o discipulado tem sido conduzido pelas famílias. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeros exemplos em que o discipulado, ele não era conduzido pelos templos, nos templos, nas sinagogas, mas dentro das famílias. Há milhares de anos tem sido assim. Mas milhares de anos quanto? Como? Quantos anos? Especifique. Vamos então a 4.000 anos atrás, no texto que nós lemos. Vamos tomar um café com Jó agora. Vamos, quem sabe, talvez até almoçar com Jó. Lá começou esse programa de discipulado. Lá já tinha esse programa de discipulado, há 4.000 anos atrás. Interessante que a nossa cultura atual coloca o bem-estar e o dinheiro como o fator mais importante da vida. Sucesso para a nossa sociedade é uma determinada posição que você ocupa. Sucesso na sociedade é principalmente os bens que você tem, ou quantidade de dinheiro que você possui. E vamos ser razoáveis nessa manhã. Creio que desde a fundação do mundo, talvez essa geração agora seja a geração mais próspera da Terra. Posso até estar enganado, mas creio que, por causa desse movimento econômico, das políticas, talvez nós sejamos, de todas as gerações que passou pela Terra, talvez a mais próspera que teve na Terra. Porém, irmãos, a maioria das coisas que o homem desta era pós-moderna deseja, a maioria das coisas que nós desejamos, que você deseja, que eu desejo, quer ter uma família feliz, quer ter bênçãos de Deus sem fim, quer ter uma família abençoada. Jó já possuía todas essas coisas há 4.000 anos atrás. A maioria das coisas que o homem reputa como importante, Jó já possuía isso, tudo isso, há 4.000 anos atrás. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, que ele era um homem extraordinariamente rico. Jó possuía 7.000 ovelhas, Jó possuía 3.000 camelos, Jó possuía 500 juntas de bois, Jó possuía 500 jumentas. E ainda a Bíblia fala que seus funcionários eram de igual forma numerosíssimos. De tão próspero que era esse homem Jó, que nenhum homem ou mulher do lado oriental do planeta era maior do que ele. Ninguém, ele era o maior, ele era o mais rico, ele tinha tudo, ele era o bam. Pronto, simplesmente isso. Fosse nos dias atuais, Jó estaria, o seu nome estaria provavelmente na revista Forbes, como um dos homens mais ricos do mundo, quiçá o mais rico. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia não começa a história de Jó pela sua riqueza. A Bíblia não começa a história de Jó pelos seus muitos bens. A Bíblia não começa a história de Jó pela prosperidade de sua família. A Bíblia não começa a história de Jó pela prosperidade de seus filhos. A Bíblia não começa a história de Jó pelo seu sucesso material. Definitivamente não. A Bíblia começa a história de Jó por aquilo que ela julga ser mais importante para a sua vida, ser mais importante para a minha vida, ser mais importante para a vida dos filhos de Deus, que é a integridade de caráter. Havia um homem na terra de Uz, diz a Bíblia, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Para Deus, a integridade de caráter representa a prioridade número 1 na sua agenda para a sua vida.
Para Deus, a integridade de caráter representa a sua prioridade número 1 na agenda dele para a sua família. Para Deus, a integridade de caráter representa a sua prioridade número 1 para a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Quando Jesus viu Natanael, nós estamos falando de algo que aconteceu no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, e Jesus vê Natanael vir ao seu encontro, ele diz: ali vai um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O caráter de Natanael foi exaltado publicamente. Deus exaltou o caráter de Natanael na frente de todas as pessoas, porque isto para Deus é o mais importante. E no Antigo Testamento, Jó cumpriu de forma brilhante essa agenda. Que agenda é essa? A mesma agenda que ele tem não só para Natanael, a agenda que ele tem não só para Jó, a agenda que ele tem não só para o pastor Pedro, para o pastor Niel, ou para pastores, a agenda que ele tem para as nossas vidas, a agenda da integridade de caráter, a agenda de reproduzir o caráter do alto. Jó cumpriu essa agenda integralmente, pois em todas as suas interações no dia a dia, em todos os seus relacionamentos, em toda a sua forma de conduzir a sua vida, Jó destilava, Jó exalava a vida e o espírito que ele recebia do alto. Este é o ponto número 1. Este é o item número 1 do discipulado. O pai de família, como era Jó, o líder, o pastor, o mestre, a mãe, a esposa, o filho, você precisa destilar vida e espírito que vem do alto, que vem do trono de Deus. Essa é a primeira exigência do discipulado. Porque discipulado é transmissão de vida, e somente homens e mulheres que destilam, que exalam a vida e o espírito que vem do trono de Deus é que podem formar homens e mulheres capazes de reproduzir o caráter do Senhor Jesus Cristo. Jó foi este homem, por isso seus filhos reproduziram o caráter do alto. E eu quero dizer para você nesta manhã, eu quero dizer para a igreja nesta manhã, que esse também é o grande desafio de Deus para você. Para você que está me ouvindo, não é para outro, é para você mesmo. Esse é o grande desafio de Deus para mim. Esse é o grande desafio de Deus para nós. Destilar, exalar e transmitir essa vida e esse espírito. Não só é o desafio de Deus, é o seu chamado. É o seu chamado, é o meu chamado, é o chamado de Deus para nós. Alguém poderia perguntar, por que todo esse destaque de Deus para o caráter? Por que Deus dá tanta ênfase para o caráter? Por quê? Por que, Genilton? Por quê? Por que, irmão Joí? Você que está fazendo anotações aí? Por que todo esse destaque de Deus, Joraí, irmã Nísia, para o caráter? Pelo menos por 3 motivos. O primeiro, porque esta é uma espécie em extinção nos dias atuais. E não só nos dias atuais, desde que entrou o pecado no mundo tem sido assim. Né? Basta olhar para a sociedade, para os noticiários, para as operações da Polícia Federal de lava-bicicleta, lava-triciclo, lava-moto, lava-avião. Nós vamos ver que o caráter é algo que está em extinção na sociedade. O segundo motivo porque Deus dá tanto destaque para o caráter é porque o caráter ele representa o nosso ponto de imagem e semelhança com Deus. Nós não somos semelhantes a Deus por atributos físicos. Nós não somos semelhantes a Deus por causa das mãos, dos pés, do cabelo, da cor da pele, do braço, da perna. Nós não somos semelhantes a Deus por atributos físicos. Nós somos semelhantes a Deus pelos atributos do caráter, o qual foi perdido,
o qual se esvaiu pelo pecado. E é essa imagem, e é esse caráter que Deus deseja restaurar na vida da igreja, tendo como modelo o caráter do homem perfeito, chamado Jesus Cristo. E o terceiro motivo pela qual Deus dá tanta ênfase para o caráter, daí o fato da igreja Batista Lindinópolis ter escolhido esse tema, o privilégio de reproduzir o caráter de Cristo. O terceiro motivo vem disso, o discipulado, principalmente no âmbito da família, principalmente no âmbito do lar. Os filhos, igreja, os filhos, irmãos, eles precisam de referenciais elevados na vida. E nós, pais, e você, pai, e você, mãe, foi quem Deus escolheu para isso, para ser esse modelo, para que os seus filhos seguissem. Os filhos em suas fases de crescimento, de aprendizagem e formação psicossocial, esses filhos sempre buscam, mesmo que de forma inconsciente, alguém para imitar, alguém para se inspirar e agir. Filhos a todo momento estão buscando modelos de vida e conduta. Por mais que os filhos tenham como herói o Homem-Aranha, o Papai Noel, o Super-Homem e toda aquela turma lá dos Vingadores, né? Que eu nem sei qual que é, o meu filho Atos de 7 anos já sabe disso, tem que até controlar ele, porque senão gosta até demais. Por mais que estes sejam os heróis para os nossos filhos, os pais, comprovadamente, eles são os principais alvos nessa busca. Uma pesquisa realizada pela Fundação COVAX, na Espanha, envolvendo 4.019 adolescentes e 7.359 pais, atestou essa verdade, comprovou essa verdade. Filhos imitam seus pais, tanto em atitudes positivas, como em atitudes negativas. É uma pesquisa científica. Eles imitam os pais, tanto em coisas boas, como em coisas ruins. E Jesus, em Lucas 6,40, já havia advertido a igreja, já havia advertido a mim e a você, já havia nos advertido: o discípulo não é superior ao seu mestre. Portanto, via de regra, os discípulos reproduzem o caráter do seu mestre. E nós, pais, e você, pai, e você, mãe, nós, pais, os pais dessa igreja, nós somos os mestres dos nossos filhos. E os nossos filhos, eles são os nossos discípulos. E o nosso lar é o nosso primeiro e o nosso mais importante programa de discipulado. Por mais que os programas de discipulado da igreja sejam importantes, sejam exequíveis e sejam necessários, é no lar que os valores mais elevados do Evangelho e da vida não somente são ensinados, mas principalmente são vividos e praticados. Portanto, pai, ou portanto, pais, portanto, igreja, filhos não aprendem a orar se eles não veem seus pais orando dentro de casa. Filhos não leem a Bíblia se eles não veem seus pais lendo dentro de casa. Filhos não aprendem o valor da honestidade quando ele vê seus pais sonegando o imposto de renda. Filhos não aprendem o valor da verdade quando nós contamos pequenas mentirinhas aqui e ali. Filhos não aprendem o valor do amor quando o pai trata a sua mãe com grosseria. Filhos não aprendem o valor do respeito quando a sua mãe não honra o pai deles. Definitivamente, somos naturalmente, por natureza, os discipuladores de nossos filhos. E eles são os nossos imitadores, como disse a pesquisa, como atestou a pesquisa. São os nossos imitadores, para o bem ou para o mal. As nossas eficiências e as nossas deficiências podem ser transferidas para a vida deles. Certa vez, um poeta chamado John Donne,
afirmou que entre todos os comentários e explicações da Bíblia que existem aí no mundo todo, em todas as línguas, para todos os povos, os bons exemplos são os melhores e os mais dinâmicos. São os nossos bons exemplos, centrados em Cristo, que farão dos nossos filhos homens e mulheres espiritualmente saudáveis. São os nossos bons exemplos, centrados na palavra de Deus, que farão dos nossos filhos homens e mulheres que andam na presença do Senhor, homens e mulheres alicerçados na fé. São os nossos bons exemplos, centrados na palavra de Deus, que nos tornarão, que tornará você pai, que tornará você mãe, que tornará a nós pais autênticos mestres para os nossos filhos. Somente pela via do exemplo. Mesmo porque a autenticidade e a autoridade, a nossa autenticidade, a nossa autoridade como pais, não vem de títulos. Como pai, eu sou pai. Me obedece porque eu sou a mãe. Eu sou o sacerdote. Eu sou a sacerdotisa do lar. A nossa autenticidade e a nossa autoridade como mestres não vem disso, mas vem do tipo de vida que nós vivemos. Mas vem na qualidade dos rastros que nós deixamos na areia da vida. A nossa autenticidade de mestres, a nossa autoridade de mestres vem principalmente na forma que interagimos e influenciamos as pessoas mais íntimas, e nesse caso são os nossos filhos, as pessoas mais próximas de nós. Por isso, pais, nesta manhã, quero dizer para você, reúna seus filhos, faça o culto doméstico com eles, como fazia a mãe de Moody, todos os dias, 9 filhos, o marido tinha morrido, mas ela fazia isso. Reúna seus filhos, faça o culto doméstico com eles, orem com eles, lhes ensine a palavra de Deus, mas, sobretudo, precisamos viver esta palavra. Mais do que ensinar, precisamos viver. Pois somente por esta via, a via do exemplo, carregada de espírito e vida, que vem do alto, é que formaremos filhos que reproduzirão o caráter de Cristo. Somente por esta via. Então os nossos filhos serão não só filhos na carne e no sangue, mas também serão nossos filhos espirituais. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Reproduzir não somente filhos na carne, reproduzir não somente filhos no sangue, reproduzir não só filhos como se vê, mas filhos também espirituais. Isto é cumprir o ID de Jesus, no âmbito mais básico, porém mais fundamental de relacionamento humano, a família. Quando Jesus disse em Mateus 28:19, que parte desse texto nós lemos aqui hoje, quando Jesus disse em Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse isso, ide, fazei discípulos de todas as nações. O grande propósito de Jesus é que nós paríssemos, é que nós gerássemos filhos espirituais. E o nosso lar é a nossa primeira maternidade espiritual. E o nosso lar é a nossa primeira paternidade espiritual. E para a glória de Deus, lá, neste lugar, nós geraremos, em nome de Jesus, homens e mulheres que reproduzirão o caráter de Cristo. Amém? Este é o modelo de discipulado que Jesus deixou para nós. Ele começa dentro de casa. Ele começa dentro da família. Esse é o modelo que o apóstolo Paulo nos deixou. Ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos transmitir vida e espírito, mas primeiramente dentro do nosso lar. Antes de transmitirmos vida e espírito dentro da igreja, para formar homens e mulheres que reproduzem o caráter de Cristo, essa primeira tarefa tem que ser dentro de casa. Eu já me delonguei, mas eu quero concluir essa minha fala nesta manhã com algo importante. Talvez eu pudesse ser acusado nesta manhã, talvez, não sei, de reduzir o papel da igreja no papel ou no processo de discipulado. Talvez alguém poderia falar, mas e aí? Você não falou do discipulado da igreja,
que o pastor Pedro tem que fazer, né? Que o vice-moderador, o outro, tem que fazer. Você falou da família. Você reduziu o papel da igreja. Eu não reduzi o papel da igreja, não fiz isso. Pelo contrário, eu elevei o papel da igreja. E não somente elevei o papel da igreja, mas biblicamente coloquei na ordem exata as coisas como Deus projetou. Primeiro, o discipulado tem que ser feito dentro da família. Nenhum programa de discipulado na igreja pode ter sucesso se ele falha dentro das nossas casas. E, ademais, quando se fala de dedicação de filhos por meio da educação, quando se fala de filhos por meio da intercessão e disciplina, o papel da igreja é de caráter complementar, pois os verdadeiros alicerces da vida cristã devem ser lançados no ambiente doméstico. E isto que eu estou falando é ratificado pela história da igreja ao longo desses 2000 anos. Os exemplos nos mostram que toda vez que a família assumiu a responsabilidade do discipulado, toda vez que a igreja, que a família assumiu esta responsabilidade, a igreja deu um salto e o evangelho de Cristo expandiu. O jovem Timóteo, ele só deu continuidade ao brilhante trabalho do apóstolo Paulo porque ele foi discipulado pela sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. O grande reavivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, que levava até 22 mil pessoas para cultos ao ar livre, não tinha microfone, não tinha sistema de som, não tinha nada disso. Quando no meio de semana dava poucas pessoas, reunia 5, 6 mil pessoas para os cultos. Essas pessoas nos cultos, elas choravam e gritavam de agonia por causa dos seus pecados. Esse grande reavivamento que aconteceu na Inglaterra não foi um reavivamento de pulos, de cambalhotas, de saltar bananeiras, não foi um reavivamento de reteté ou de coisas espalhafatosas, não foi nada disso. Nesse grande reavivamento que aconteceu ali, as pessoas tinham suas vidas verdadeiramente transformadas. Nesse grande reavivamento, o caráter de Cristo verdadeiramente era forjado nas pessoas. Acredita-se a esse grande reavivamento, como autor, a John Wesley. Diz que foi John Wesley que começou esse grande reavivamento, mas não foi ele não. Não foi. Esse reavivamento começou com a mãe dele, quando ela reunia todos os dias os seus 19 filhos para discipulá-los na fé cristã. Foi ali que começou esse reavivamento, com Susana Wesley, quando ela ensinou a palavra, quando ela viveu a palavra dentro do seu lar. Então um grande avivamento aconteceu na vida de John Wesley, e Deus usou ele poderosamente para um reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Deus usou Carlos Wesley para ser um mestre da música. Muitos dos nossos hinos aí têm autoria de Carlos Wesley. Mas todo esse grande fogo, que não foi fogo de palha, começou com uma mãe piedosa, que discipulava os seus filhos no interior de casa. Sempre que a igreja assume o papel do discipulado, impregnando na vida dos seus filhos, ou se preocupando em formar, em forjar o caráter de Cristo nas suas vidas, a igreja dá um salto e o evangelho prospera. Nesses tempos, queridos, de crise generalizada, principalmente crise de caráter, como eu já falei, no nosso Brasil, e não só no Brasil, no mundo, a nossa nação, ela também está precisando de avivamento espiritual. A nossa nação está precisando que a chama do Espírito Santo seja acesa nos corações de mais de 150 milhões de brasileiros que ainda não entregaram as suas vidas para Cristo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que esse grande avivamento que a nação precisa ter, e que nós nunca tivemos em território nacional, este grande avivamento, ele pode começar com você. Esse grande avivamento pode começar na sua vida. Não com outro crente, não com um pastor, não com um famoso pregador, não com um grande nome da música gospel,
não com um grande escritor evangélico, mas pode começar com você, hoje mesmo e aqui. Quero dizer para você que na Inglaterra, este avivamento começou com o discipulado da mãe de John Wesley. Mas aqui, nesta manhã, este avivamento que a nossa nação precisa, pode começar com o discipulado no seu lar. Com vocês pais, recebendo vida e espírito que vem do alto, que vem do trono de Deus e transmitindo para os seus filhos. Para que o caráter de Cristo seja forjado na sua família. Para que o caráter de Cristo seja formado primeiramente na sua família. E quando você fizer isso, e quando nós fizermos isso, recebermos do alto essa vida e espírito, e forjarmos na vida dos nossos filhos essa mesma vida e espírito, de forma que eles tenham o caráter de Cristo, a igreja também será nela forjada o caráter do Senhor Jesus, e logo a nossa comunidade também será alcançada. Essa é a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família em 2015. Esta é a bênção de Deus para a sua igreja em 2015. Não meros espectadores. Não meros espectadores. Cadê o boletim? Não meros espectadores que assistem na plateia as coisas acontecendo, mas assumindo a nossa responsabilidade. Na página 2 está escrito assim: entendendo que o discipulado é uma decisão voluntária e pessoal. Está escrito aí na página 2 em cima. Entendendo que o discipulado é uma decisão voluntária e pessoal. Começa com você agora. Começa na sua família. E depois a nossa igreja pode passar por um maior avivamento, mais do que ela já está passando. A nossa comunidade. E podemos fazer o nosso Brasil também passar por isso. Eu quero passar a palavra, eu quero fazer um desafio para você. Mas antes eu vou passar a palavra para o nosso irmão Genilton. Pode já conduzir, né? Eu quero fazer um desafio. Mas aqui nós estamos, isso não foi, embora pode ter tido uma cara de mensagem, mas foi um estudo bíblico. Um estudo bíblico sobre o discipulado. Fundamentos da fé. A cópia já está, ou vai estar com a irmã Benildes, desse estudo nessa manhã. Você pode pegar esse estudo. Eu vou fazer um desafio para a igreja nesta manhã. Mas antes de fazer um desafio, como é escola dominical, eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Mas outro favor que eu peço, não faça pergunta difícil não. Faça uma perguntinha que eu possa responder. Tá? Lá na secretaria da igreja está uma lista de perguntas das respostas que eu sei. Tá? Então, por favor, não fuja muito daquelas perguntas não, para eu não passar vergonha aqui na frente. Irmão, se alguém tiver uma dúvida, é brincadeira, só para descontrair, por favor, se pronuncie, pode falar. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não souber, eu chamo o Genilton e ele vem aqui e responde. Fiquem à vontade. Qual que é o seu nome, meu irmão? Robert, nome bonito, para um homem simpático. Robert perguntou, fez a seguinte pergunta: olha, tem famílias que os filhos já cresceram, mas antes eles foram criados assim naquele evangelho morno, e talvez não esteja produzindo tantos frutos hoje. Como se fazer? O que se fazer? Bem, no meu entendimento, pai é sempre pai. A minha sogra fala assim: filho é aquela mala sem alça, ela brinca, que você carrega para a vida toda. Os nossos filhos, eles ficam maiores, mas não deixam de ser os nossos filhos. E nós precisamos ainda assumir essa responsabilidade junto a eles. Se nós não temos a liberdade mais de discipulá-los
como talvez nós tivéssemos quando eles eram crianças, nós podemos fazer por meio da intercessão e oração. Os filhos de Jó, nós lemos aqui. Os filhos de Jó, eles eram homens prósperos, já tinham as suas casas, aí diz que eles se reuniam nas casas uns dos outros. Então eles já eram casados, tinham seus filhos, já eram de maiores, mas Jó nunca deixou de ser pai deles. A Bíblia fala no versículo 5, Jó acordava de manhã e dedicava seus filhos todos os dias a Deus. E pedia perdão pelos pecados dos seus filhos todos os dias. Eles já eram de maiores. Mas ele fazia isso, mesmo que eles fossem de maiores. Porventura meus filhos podem ter blasfemado de Deus. Então eu levantava, sacrificava, intercedia pelos seus filhos. E Deus ouvia as orações de Jó. Talvez nós não tenhamos mesmo aquela liberdade de discipulá-los, porque eles já são de maiores, às vezes já alcançam a sua independência financeira, familiar e tudo, mas nós podemos fazer como Jó. Ainda podemos fazer dessa mesma forma. Apresentar os nossos filhos, dedicar os nossos filhos continuamente a Deus. E Deus pode mudar a história e fazer com que os nossos filhos produzam frutos e frutos de arrependimento. Amém? Não sei se eu respondi a contento, mas é o meu entendimento. Tá bom, meu irmão? Robert. Irmão... Hein? Salles. Essa não está na minha lista. Você errou feio agora, viu? Se fosse meu aluno, já 0 para você. Pergunta difícil. Olha o que o irmão Salles perguntou. O filho, os pais não são convertidos, não são crentes, mas o filho é convertido. Quem assume a responsabilidade paternal do filho? A sacerdotal do filho? Então, dentro do lar, o filho não tem um sacerdote espiritual, mas ele tem um sacerdote paterno, ele tem uma mãe, uma sacerdotisa. Então, ele continua tendo que dar contas, né, esclarecimentos para o seu pai. E acredito que nesse caso, né, só a misericórdia de Deus, a igreja precisa tomar essa responsabilidade. Entender. É aí que um programa de discipulado na igreja, né, que eu falei necessário, exequível, né, vai entender este processo. Tem um filho de menor, então nós vamos entrar. Nós vamos enviar para ele um pai espiritual. Pode ser o pastor, pode ser o discipulador, né, pode ser uma outra pessoa, até que os pais se convertam, né? E o pai possa assumir o sacerdócio espiritual. Mas ele está sem sacerdócio espiritual. Olha... Gostei da linguagem de Salles. Rola, Salles. Rola. Olha, o Salles perguntou se o meu pai não é crente, a mãe não é crente, o filho pode, mesmo sendo menor, né, o filho pode conduzir um culto dentro do lar, né, uma leitura da Bíblia, um estudo da Bíblia. Não só pode,
como deve, né? E a igreja, nesse caso, o discipulado da igreja vai orientá-lo a fazer isso, porque o filho logo vai mostrar frutos dentro de casa. O filho vai mostrar que é verdadeiramente um convertido. E os pais podem ser alcançados por meio desse filho. O que não impede, Salles, o que não impede também da igreja ir à casa dele, ter essa possibilidade de fazer essa intermediação, mas o filho, ele pode ser orientado pela própria igreja, no programa de discipulado da igreja, a fazer isso com sabedoria, com cautela, com prudência, aos poucos. Porque pelo exemplo do filho, né, pelos frutos do filho, os pais poderão ser alcançados. E nós conhecemos, há inúmeros testemunhos na história desse fato, de filhos que começaram a falar assim: olha, pai, você não pode mais bater na mamãe, porque a palavra de Deus fala assim, 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 né? E coisas semelhantes, e o pai, ele se converteu. Há inúmeros testemunhos, eu não estou lembrando aqui, mas inúmeros testemunhos de filhos que, lendo a Bíblia, levaram seus pais a ler, né? E os pais, lendo, se converteram. Você faz pergunta difícil. Amém. Mais alguma pergunta? Não. Não vou subir da mesma forma que desci. Senão fica deselegante. Mais alguma pergunta, irmãos? Pode ficar à vontade. Diga, meu querido. Essa é mais difícil que a sua. Os pais não são crentes. Desculpa seu nome, meu irmão. Mário Felipe. Os pais não são crentes, mas o filho já é adolescente. E os pais proíbem o filho de ir à igreja. O que fazer? O que fazer? Me ajudem. O que nós podemos fazer? Isso, exatamente. Ele pode proibir, o filho não pode ir à igreja, não é? O filho não pode ir à igreja porque o pai proibiu. O pai exerce o sacerdócio, não espiritual, mas o sacerdócio paterno sobre a vida dele. Então o filho deve obediência. Mas ele não é proibido de orar. Ele não é proibido de ler a palavra de Deus. Ele não é proibido de exercer a sua fé, mesmo que não seja impedida de vir à igreja. Tem os encontros dos adolescentes na escola, em outros meios, que eles podem estar compartilhando. Isso. A irmã está dizendo, a mudança de caráter é algo primordial, é essencial. O filho, os pais não são crentes, mas o filho foi transformado. Está recebendo, está sendo formado nele o caráter de Cristo. Então ele não desobedece, ele obedece ao Pai e vive a fé, né, em obediência no interior do seu lar. Exatamente. A responsabilidade, cada um, né, responde pelo seu próprio pecado, pela sua própria vida, né? A palavra de Deus em Ezequiel. Amém? Mais alguma pergunta?
você é minha autoridade. Eu quero fazer um desafio. Já que não há mais perguntas, eu quero fazer um desafio. Senhor, nessa manhã eu entendi a sua palavra. E eu quero assumir a responsabilidade. A responsabilidade está aqui no boletim. Irmãos, e Deus é tão bom que a mensagem casou. A mensagem casou com a reflexão pastoral. Missões começa em... Leia aí para você ver o título. Missões começa em... Entenda nessa manhã que Deus te visitou. Que Deus falou na sua vida. E eu quero te desafiar, Senhor, eu já tenho exercido o discipulado na minha casa, mas eu quero receber mais dessa vida e espírito que vem do alto, porque eu quero transmitir essa vida e espírito para minha esposa, eu quero transmitir essa vida e espírito para o meu marido, Senhor, eu quero transmitir essa vida e espírito para os meus filhos, porque eu quero, Senhor, que seja formado nas suas vidas, forjado nas suas vidas o caráter de Cristo. Senhor, eu não tenho exercido na minha casa o discipulado, eu não tenho exercido verdadeiramente o sacerdócio espiritual, e eu quero, Senhor, forças do Senhor, eu quero receber nessa manhã um avivamento da tua parte, eu quero que o fogo do Espírito seja incendiado no meu coração, para que eu comece esse negócio na minha casa, porque eu quero ser um agente de transformação da minha família, eu quero, Senhor, nesta manhã, ser um agente de transformação da vida dos meus filhos, eu quero, Senhor, ser um agente de transformação da minha igreja e da minha sociedade. Se você nessa manhã aceita esse desafio, eu não vou convidar você para vir à frente, mas fique em pé, que eu vou orar por você. Entenda nessa manhã que o Senhor está te visitando, entenda nessa manhã que o Senhor está falando ao seu coração. O Senhor quer que realmente a igreja, ela assuma um programa do discipulado na igreja, mas nenhum programa de discipulado pode ser satisfatório e eficiente se nós não o exercermos no âmbito mais básico, que é a nossa casa, a nossa família. Vocês levantaram, e eu também estou aqui de pé, porque eu estou incluído nesse desafio. Eu tenho filhos pequenos, 7 anos, 6 anos, e a cada dia eu sou desafiado para exercer o meu sacerdócio na minha família, o sacerdócio na minha casa, para discipular os meus filhos, para ter tempo de orar com eles, de lhes ensinar a palavra. Todos os dias chegamos do trabalho cansados, chegamos com problemas, alguns com dívidas, alguns com enfermidade. É difícil sentar com os filhos, reunir a família, mas o Senhor quer restaurar essa condição em nós nessa manhã, para que a primeira igreja de fato seja a nossa casa. Os nossos filhos precisam disso, a nossa família precisa disso, a nossa igreja precisa disso, e mais do que isso, essa sociedade que não sabe o que é caráter, muitas vezes, em muitos lugares, não sabe o que é caráter. O Senhor está nos desafiando para viver esse caráter e mostrar para a sociedade o que é isso, principalmente o caráter do Senhor Jesus. Vamos orar? Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto permaneça. Irmão, você foi chamado nessa manhã, porque o Senhor que te escolheu, você não escolheu Ele não, foi Ele que te escolheu, e te escolheu para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Senhor, obrigado a Deus, porque pela sua soberania, foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos chamou. Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ó Deus, e foi lá, Senhor, que o Senhor nos resgatou. Ó Deus da morte eterna. Ó Deus, nos resgataste, ó Deus, de uma vida, Senhor, sem Deus e sem Jesus, na escuridão. Ó Deus, e nos trouxestes para a luz, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, se temos vida eterna, se temos, ó Deus, paz, se temos alegria, se estamos aqui nessa manhã, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, mas o Senhor nos escolheu, ó Deus, para darmos frutos, ó Deus, e frutos em abundância, e esse fruto permaneça. Ó Deus, olha para os seus filhos, olha para a sua igreja, olha para nossas vidas, Senhor, que nesta manhã aceitamos esse desafio. Ó Deus, queremos dar frutos. Ó Deus, não só aqui na igreja,
no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Ó Deus, mas queremos começar a dar frutos dentro da nossa casa. Ó Deus, alguns estão precisando, ó Deus, a começar a dar frutos. Alguns, ó Deus, estão precisando dar continuidade. Outros estão precisando, ó Deus, que isso seja aperfeiçoado. Senhor, seja qual for, ó Deus, o estágio da caminhada em que encontra cada um dos irmãos que aceitou esse desafio. Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita nesta manhã. Incendeia, Senhor, cada vida com o fogo do Espírito. Ó Deus, lhes trazendo, Senhor, o gozo, a alegria, a motivação. Ó Deus, para que cada um, Senhor, ó Deus, tenha toda aquela responsabilidade, ó Deus, de não só receber do alto a vida e o Espírito, ó Deus, mas transmitir para os seus filhos. Ó Deus, eu oro para que as tuas mãos estejam estendidas para as nossas famílias. Ó Deus, para que o teu caráter seja formado e forjado em cada pai e cada mãe. Para que o teu caráter seja forjado e formado em cada filho, Senhor. E tenhamos, Senhor, uma igreja amadurecida, uma igreja que cresce, Senhor, até atingir a plena estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Ó Deus, repreende todas as obras do diabo. Repreende, ó Deus, todas as armadilhas de Satanás. Ó Deus, repreende, ó Deus, todos os levantes do inimigo. Ó Deus, que tem impedido, ó Deus, os teus servos de exercer o discipulado dentro da sua casa. Ó Deus, e que o discipulado no interior dos nossos lares seja uma verdade, seja uma realidade, e que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Dar um abraço e dizer que Deus continue te abençoando, te guarde, te dê sabedoria para reproduzir o caráter de Cristo em todo lugar que você participar, em sua sociedade, aonde você estiver, reproduzir o caráter de Cristo. Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Irmão Genilton. Meu querido pastor Niel, Deus continue te abençoando. Continue sendo uma referência para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. O irmão Joí quer dar uma palavrinha especial para você. O irmão Niel, antes de ser pastor, foi presidente dos Gideões Internacionais aqui em Ilhéus, e os Gideões Internacionais é um ministério fruto de um filho que foi discipulado por uma mãe. Há 116 anos atrás surgiu essa mãe discipulando o filho, falou para ele que ele não dormisse jamais sem ler a palavra de Deus. E assim ele, em obediência à sua mãe, em uma de suas viagens, ele lendo a Bíblia num quarto de hotel, o seu companheiro de quarto pediu para ele ler em voz alta, que ele também era crente, e ali surgiu a ideia de colocar Bíblias nos leitos, nos quartos dos hotéis no mundo inteiro. Esse ministério está em 199 países, e graças a Deus, 2 bilhões de Bíblias já foram distribuídas, fruto de um discipulado, né? Fruto no lar, fruto de obediência à oração. E o irmão Niel foi presidente desse ministério aqui em nossa cidade. Amém. Irmão Genilton. O irmão Joia vai estar orando a Deus, encerrando o culto desta manhã. Vamos nos colocar de pé? Todos nós? Quero lembrar aos irmãos, o culto da noite, estaremos início às 18h30. Se esforce para chegar mais cedo e juntos estaremos mais uma vez adorando ao nosso Deus. No próximo domingo, nós estaremos reiniciando a programação da EBD, mas ainda teremos a EBD com a abertura do tema anual que será proferido pelo pastor Pedro. O irmão Joí vai estar orando, encerrando o culto desta manhã, e à noite nós teremos o culto da Palavra de Deus. O pastor Niel vai estar conosco também à noite, transmitindo a mensagem do nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo ensino que o Senhor nos transmitiu nesta manhã. Nós queremos, Pai, que a Tua Palavra fique em nossa mente, em nossos corações, e que assim possamos transmitir aos nossos, sermos discípulos de Jesus, enquanto aqui estivermos.
Dá-nos um dia em paz e traz-nos em paz à noite, Pai, para te adorarmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus nos acompanhe.